Estamos começando mais um Bom Dia Mercado. Faremos juntos nosso planejamento de trabalho para esse domingo, dia 5 de março. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Se inscreve nesse canal para ajudar a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. Se você quiser deixar o like no vídeo também ajuda muitíssimo. Não esquece das grandes probabilidades no final do vídeo e dos sorteios disponíveis nesse canal nos primeiros links da descrição. Às 9 horas da manhã na Escócia nós temos o líder isolado Celtic enfrentando o St Mirren, que é um adversário teoricamente muito mais fraco, porém que tem uma campanha muito forte dentro de casa com 8 vitórias em 14 partidas e apenas 2 derrotas. São 9 gols sofridos apenas. O Celtic, além de ter a melhor campanha geral, também tem a melhor campanha como visitante, com 11 vitórias em 13 jogos e apenas 1 derrota. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, a gente teve aqui sim uma hegemonia do Celtic, porém, nesse mesmo cenário do St Mirren em casa, eu tive 1 vitória do St Mirren e 1 empate. Então, das duas últimas vezes que o Celtic visitou a equipe adversária, ele não conseguiu vencer. E a gente tem uma cotação do Celtic a 1,22. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue perceber que o Celtic saiu na frente 92% das vezes fora de casa, é um time muito agressivo no início do jogo, falhou pouquíssimo em marcar e fica quase metade das partidas sem sofrer gol. Excelente, muito bom ataque, muito boa defesa. O time do St Mirren também sai na frente com muita frequência em casa, não é à toa que tem uma excelente campanha dentro de casa, porém falha um pouco mais em marcar e fica também vários jogos sem sofrer gol. Excelente defesa, chega até a ser melhor do que o Celtic no comparativo, mas obviamente tem um ataque pior. No primeiro tempo tenho bons números das duas equipes, 62% de vitória do Celtic contra 43% do St Mirren. As duas equipes também perdem pouquíssimo e tomam poucos gols, 3 gols para cada lado. Já o ataque do Celtic obviamente se destaca novamente. No segundo tempo eu tenho o Celtic vencendo mais e perdendo também um pouco mais. O St Mirren perde um pouco mais, mas vence um pouco menos. É aqui que começa a maior discrepância entre as duas equipes. As duas defesas se mantêm parecidas, mas aí o Celtic melhora muito o seu poderio ofensivo comparado no segundo tempo com o primeiro. Se você é trader, por mais que eu tenha uma excelente campanha do St Mirren dentro de casa e um time que sofre pouquíssimos gols no primeiro tempo, eu acredito que é muito provável que a gente encontre janelas de superioridade para estar em back Celtic com o mercado obviamente estabilizado. Celtic com mais posse, com mais agressividade, como ele gosta de fazer fora de casa e dentro de casa também, recuperando a segunda bola, não dando chance para o contra-ataque. Isso faz com que o mercado estabilize e a gente possa aproveitar essa oportunidade. Se você é punter, eu não vou te indicar uma vitória do Celtic no primeiro tempo. Sim, eu sei que o Celtic é muito superior, tem um poder ofensivo muito melhor, sai na frente com muita frequência, porém o primeiro tempo do St Mirren também é muito bom, a equipe perde pouquíssimo, toma poucos gols e por mais que eu tenha o Celtic sendo superior na minha opinião, eu tenho um adversário muito capaz de segurar a equipe do Celtic. O que eu vou te indicar por aqui é a vitória do Celtic nos 90 minutos. Se você acha que essa cotação está muito baixa, você pode esperar ela melhorar um pouquinho, afinal de contas eu imagino que o St Mirren vai segurar um pouco mais o Celtic, principalmente no primeiro tempo. Se você quiser ir com a vitória no HT, aí é por conta e risco. Eu, particularmente, não indicaria. Outro mercado que você pode explorar é o mercado de gols. O mais seguro, obviamente, é o over 1,5. Nesse momento a cotação não está boa, mas se você esperar um pouquinho até os 20 do primeiro tempo, você consegue pegar uma odd muito melhor. Se você quer ser um pouco mais ousado, o over 2,5 está próximo de 1,60, também é uma cotação muito boa. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, 5-1, 4-0, 2-0, 2-0 e 0-0. Então a gente teve incidência de over 2,5 em algumas situações, mas tivemos mais incidências do over 1,5. Então eu acredito que o over 1,5 é uma melhor pedida por aqui. Ao meio-dia e 15 na La Liga nós temos o líder isolado Barcelona contra o Valência, que não vem bem das pernas. O Valência tem 6 vitórias em 23 partidas e como visitante tem uma das piores campanhas com apenas 1 vitória em 11 jogos. O Barcelona venceu 9 de 11 dentro de casa e está invicto. Porém, muito cuidado com esse jogo do Barcelona. Eu sei que você já se encheu de expectativa para trabalhar um back Barcelona, um back no Barcelona no HT, talvez um Barcelona para vencer e um over 2,5 e tudo mais, mas muito cuidado. Primeira informação que a gente tem que ter na mente: lesões e desfalques. Vamos aos desfalques. Lewandowski, artilheiro do time, também dá muita assistência, cria muito perigo. Dembélé vinha jogando muito bem. Pedri, lesionado, também é um cara muito importante. E por último, e esse aqui é uma das perdas mais significativas, o Gavi, que vinha jogando também muito bem, que está suspenso por cartão amarelo. 4 jogadores que fazem extrema diferença no Barcelona, 4 jogadores titulares. Então, óbvio, a odd do Barcelona tendenciosamente vai acabar subindo antes do jogo, mas eu tenho um adversário muito fraco.
Se eu tivesse aqui do outro lado um Betis, um Real Sociedad, um Villarreal, eu já tinha provavelmente ali um Barcelona com uma cotação bem mais alta e tendo muito mais dificuldade. Então é aquele peso na balança. Para mim, esses desfalques fazem com que o Barcelona possa se complicar. Não é de outro mundo pensar que o Barcelona, por exemplo, pode empatar esse jogo, porque por mais que eu tenha um Valência com uma campanha terrível, eu tenho um Barcelona com muitos desfalques, tá bom? Mas ainda assim, o Barcelona é superior, ainda sem esses jogadores. Utilizando o PDF de apoio, aí a gente vai considerar o time do Barcelona titular. O Barcelona saiu na frente primeiro em 91% das vezes que jogou no Camp Nou, falhou em marcar em apenas 9% dos jogos e não sofreu gol, pasmem, em 91% dos jogos em casa. É absurdo. É um time que sofreu um gol só. É ridículo de bom, tá? Ridículo de bom. O Valência saiu na frente em 36% dos jogos, venceu apenas uma, como eu falei, fora de casa. Falhou muito em marcar, tem um ataque muito pobre e sofreu gol em todos os jogos. Não sofre tantos gols fora de casa, por mais que seja muito discrepante em relação ao Barça, mas sofrer 15 gols em 11 jogos e estar lá embaixo na tabela, poderia estar tomando mais, obviamente. Muita superioridade do Barcelona no primeiro tempo, muito mais vitórias, menos derrotas. Olha só, o Valência não perde tanto e não toma tantos gols, hein? Então a gente pode ter um primeiro tempo mais under, ok? Por isso você que vem com a ideia de trabalhar a vitória do Barcelona no primeiro tempo, muito cuidado. Você que vem com a expectativa de gols, muito cuidado, tá? Eu tenho um Valência que se defende bem, que não vence muito, mas perde pouco. Eu tenho um Barcelona que não tomou nenhum gol ainda. E esses 15 gols marcados aqui, pode ter certeza, ó. Vou puxar aqui embaixo para vocês verem. Quem foi que marcou? Ó, 15, Lewandowski. Pedri, 6. Dembélé, 5. Olha os desfalques. Tá vendo? Então assim, toma um pouco de cuidado. Realmente me preocupa essas ausências aqui do Barcelona. Agora vamos olhar o segundo tempo. O Barcelona segue superior, perde um pouquinho mais. Aqui ele toma o seu primeiro gol, e único, né? Tem um ataque um pouco menos efetivo, mas eu tenho aí sim o Valência muito mais fragilizado, com muito mais derrotas, nenhuma vitória e muito mais gols sofridos. Então, sim, o Barcelona nos 90 minutos provavelmente será superior, terá o controle da bola e terá mais chances de vencer no segundo tempo. Se você é trader, eu acredito que você possa vir sim com uma curiosidade para tentar buscar esse lay ao Valência, mas muito cuidado, porque a posse de bola vai ser do Barça, porém o mercado já espera um Barcelona com a posse agressivo. Considere as lesões, considere os desfalques e as suspensões e entenda que para uma odd a 7, quase 7 do Valência, corrigir ainda mais, você precisa de um Barcelona avassalador. Do contrário, essa odd não vai corrigir. Se você vem para trabalhar a correção do Barcelona, dobra a sua atenção, porque para o mercado corrigir um Barcelona que vai ter a bola, eu preciso de um Valência fazendo mais do que o mercado espera. Se você é Panther, eu não gosto de pensar nessa vitória do Barcelona 1,45. Não gosto. Acho que essa odd do Barcelona deve até começar bem mais alta, próximo de 1,60, 1,65, devido à quantidade de lesão e desfalques, obviamente. Não gosto também da vitória do Barça no primeiro tempo. O que eu te indicaria por aqui? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. O Barcelona venceu por 1-0, 4-1, 3-1, 3-2 e 2-2. Vários desses jogos a gente teve aqui o over 1,5 e tivemos também o over 2,5. Porém, lembrando que o Barcelona está com uns desfalques ofensivos muito grandes. Então eu estou mais curioso para ver um under 3,5 nesse jogo, que está 1,40, do que propriamente um over 1,5. Dá para trabalhar com over 1,5? Dá, porque o Valência, obviamente, tendo um Barcelona tão desfalcado, não vai querer ficar só atrás, vai tentar aproveitar a oportunidade, tá bom? Então você pode trabalhar ou com uma tendência de 2 gols, mas eu, por mais que eu não goste de under, olharia com muito carinho também para esse under 3,5, porque eu tenho boas defesas, principalmente no primeiro tempo, e eu tenho um Barcelona desfalcado no ataque. O favorito pode se complicar aqui, tá? Cuidado. 1h30 da tarde na Premier League nós temos esse grandíssimo clássico entre Liverpool e Manchester United. Nesse momento a gente consegue dizer que no geral o Liverpool está vivendo uma fase pior e o United vive uma fase bem melhor. 10 pontos os separam na tabela. Porém, se eu filtrar apenas o Liverpool dentro de casa em Anfield, eu vou ver um Liverpool ainda muito forte, com 8 vitórias em 12 jogos, apenas 9 gols sofridos e apenas uma derrota, e o United melhorou muito fora de casa, principalmente comparado com o início do trabalho do Ten Hag. Utilizando o PDF de apoio, eu tenho um Liverpool muito bem dentro de casa, porém sai na frente em 50% das vezes. Não é tanto assim. Falhou pouquíssimo em marcar e fica metade dos jogos sem sofrer gol. Excelente ataque, excelente defesa. O United sai mais na frente fora de casa do que o Liverpool, também falha pouquíssimo em marcar, porém sofre gol com mais frequência. Um ataque pior do que o Liverpool e uma defesa bem pior. No primeiro tempo eu tenho ligeira vantagem do Liverpool, quase imperceptível. Eu tenho um pouco mais de vitória do Liverpool, eu tenho um pouco mais de gol
gols marcados do Liverpool e um pouco menos de gols sofridos. Tirando isso, o número de derrotas das duas equipes é igual. No segundo tempo, aqui sim, eu tenho uma superioridade mais clara do Liverpool, com mais gols marcados, menos gols sofridos, mais vitórias e menos derrotas. O United melhora um pouco no poderio ofensivo, porém sofre também mais gols e mantém o número de vitória baixo e o número de derrota alto. A gente tem uma cotação do Liverpool aqui próximo de 2,30, o United está próximo de 3 alguma coisa. Realmente eu acredito que essa cotação do Liverpool ela é justa pelo momento do Liverpool dentro de casa. Porém, vamos lembrar que hoje, ofensivamente falando, com os destaques que o United está tendo, principalmente com o Rashford, o Casemiro dando contenção na defesa, os brasileiros chegando também na parte ofensiva, hoje talvez o United tenha um ofensivo melhor, muito por conta das lesões que assombram ali o Liverpool, principalmente o Luiz Dias, que estava jogando muito bem, mas mesmo assim é um confronto muito parelho. Então se você é trader, eu viria para cá sem viés para trabalhar a correção de preço. Se você é punter, eu não te indicaria trabalhar aqui com o mercado de resultados. Por mais que o United viva uma fase melhor, jogar contra o Liverpool em Anfield é muito difícil, então trabalhar talvez com empate anula do United ou com dupla chance do United pode ser uma opção sua, mas eu não te indicaria a mesma coisa para o Liverpool. Por mais que eu tenha o Liverpool jogando muito bem em casa, é muito difícil enfrentar o United nessa boa fase. O United sai mais na frente do placar, tem um time muito consolidado também agora com a chegada do Casemiro, então é muito complicado. Porém, se estiver dentro do seu método, quem sou eu aqui para discordar de você? O que a gente precisa lembrar, e talvez eu consiga te ajudar com essas informações. O Liverpool tem um jogo contra o Real Madrid, né? A volta que ele vai ter que fazer um milagre para buscar esse 5-2, esse cacete que ele tomou em Anfield, vai ter que reverter esse placar lá no Santiago Bernabéu. Eu tenho o Real Madrid contra o Liverpool no dia 15, então é daqui a uma semana. Esse jogo vai acontecer domingo, vai rodar toda semana e depois numa quarta-feira ou terça-feira vai rolar esse jogo. Então o Liverpool tem tempo, ainda pega o Bournemouth, que está numa fase horrorosa fora de casa. O United já tem um confronto contra o Betis pelas oitavas de final da Europa League já no dia 9, ou seja, já na quinta-feira. Eu acredito com toda a sinceridade do mundo, e eu já falei isso aqui antes, que se o United tiver que priorizar uma competição, certamente talvez ele priorize a Premier League, porque a Europa League é o segundo escalão da Europa e o United está acostumado a jogar a Liga dos Campeões. Porém, existe esse confronto com o Betis e não dá para ignorá-lo. Então, se você está traçando alguma coisa a favor do United, leve isso em consideração. O Liverpool, em relação a competições europeias, tem mais tempo de descanso do que o time do United, por mais que o United jogue em casa e seja ainda o primeiro jogo, tá bom? Então, o que eu te indico por aqui? Por mais que a gente tenha nos últimos jogos entre eles 2-1, 4-0, 4-0, 5-0 e 4-2, eu tenho uma percepção que esse jogo pode ser um pouco mais truncado do que a gente acha. Por isso eu não vou te indicar aqui trabalhar com tantos gols assim. Se você quiser trabalhar a favor de gols, eu vou te indicar o over 1,5 como um mercado assim limite. Mas eu acredito num jogo com uma possibilidade grande de um under 3,5. Vocês me conhecem, eu não sou fã do mercado de under, mas eu acredito que o Liverpool tenha melhorado defensivamente nessas últimas partidas na Premier League e com essa proximidade do jogo da Europa League do Manchester United, a gente pode ter um jogo um pouco mais truncado em alguns momentos. Por isso, eu nesse jogo iria com under 3,5. Porém, o over 1,5 não é ruim, né? Não é de todo mal. Se você tem metodologia para trabalhar aqui, talvez um dupla chance do Liverpool, pensando que o Liverpool tem mais chance de descanso e tem uma excelente campanha em casa, tudo bem. Mesma coisa vale para você que quer ir talvez um dupla chance do United pelo melhor momento do United. Eu não iria nos mercados de resultados, eu ficaria mais no mercado de gols por aqui. Às 14 horas na Itália nós temos a terceira colocada Inter enfrentando o Lecce, que ocupa agora a 15ª colocação. Com a vitória da Lazio sobre o Napoli, terminou agora há pouco esse jogo, eu tô gravando na sexta-feira, não foi uma vitória tão surpreendente da Lazio assim, tá? Quem assistiu o Bom Dia Mercado viu que os números da Lazio são muito surpreendentes, principalmente fora de casa. Então o Napoli teve muita dificuldade de criar, tá? Achei uma partida bem abaixo, principalmente dos jogadores ofensivos do Napoli, mas eu preciso elogiar demais o que fez defensivamente o time da Lazio, muito compenetrado. Com isso, nesse jogo, se vencer o Lecce, a Inter pode tentar diminuir essa distância para o líder Napoli, apesar de eu acreditar que dificilmente alguém vai tirar esse título do Napoli, tá? Porque mantendo esse aproveitamento até o final do campeonato, a Inter dificilmente vai bater 70 pontos. Ela precisa de um aproveitamento melhor, tanto ela contra a Lazio, principalmente o Milan. Então, talvez, se o Napoli cair muito de aproveitamento e alguns desses três que eu citei, ou talvez até a Roma, no caso, disparar com uma campanha excepcional, talvez dê, mas seria assim uma arrancada histórica, muito difícil.
mas não é impossível. Então, vamos dar uma olhada aqui nos números da Inter, que dentro de casa tem 10 vitórias em 12 jogos, apenas 2 derrotas e apenas 6 gols sofridos. Como visitante, o Lecce não é um time bobo, perdeu 5 de 12 e tem uma defesa relativamente sólida. Os últimos jogos do Lecce fora de casa, uma vitória muito grande contra a Atalanta e uma vitória contra o Cremonese. A Inter, em casa, vem de uma vitória contra o Porto na Champions, 3-1 contra o Udinese num jogo difícil. A Inter tomou umas pressões aqui muito grandes, venceu o Milan e venceu a Atalanta. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver uma superioridade bem grande aqui da Inter nos números. Sai na frente 83% dos jogos em casa, um time com uma atitude muito grande, falhou em marcar muito pouco e em quase 60% dos jogos não sofre gol. Excelente ataque, excelente defesa. O Lecce sai na frente em 42%, é um número alto no geral, mas comparado ao da Inter acaba sendo um número baixo, né? Falhou em marcar com muita frequência, tem um ataque bem pobre e fica em torno de 25% dos jogos apenas sem sofrer gol. Tenho muita superioridade da Inter no primeiro tempo, 58% de vitória contra 33, nenhuma derrota contra 33 também, 13 gols marcados contra 6 e apenas 3 gols sofridos contra 7 do Lecce. No segundo tempo, o número de vitórias do Lecce cai, mas o número de derrotas também cai e o número de gols sofridos da equipe também cai, mas eu tenho uma Inter com uma manutenção de superioridade, com mais vitória, menos derrota, mais gols marcados e menos gols sofridos. Se você é trader, não tem como fugir de procurar esse back favorito na Inter no primeiro tempo, né? Obviamente a Inter tem vacilado em alguns jogos, tem dado alguns vacilos, mas não custa tentar buscar esse back com esse mercado travado. O que a Inter precisa? Posse de bola? Não. Posse de bola é o básico. Isso aí o mercado já espera. Isso aí é o básico do básico. Eu preciso de uma Inter, se for jogar com linha alta, com marcação pós-perda, com marcação pressão. Eu preciso de uma Inter que não deixe o adversário contra-atacar de maneira nenhuma, ou que seja no máximo um contra-ataque esporádico. Eu preciso de uma Inter muito forte na troca de bola, muito veloz na troca de bola, porque provavelmente eu vou ter um Lecce mais recuado. Aí sim, com um pouco mais de finalização, a gente vai ter esse mercado travado, possibilitando que a gente trabalhe esse back favorito no primeiro tempo. Se você é punter, você pode buscar essa vitória da Inter nos 90 minutos. Eu não gosto de te indicar aqui uma vitória da Inter no primeiro tempo, apesar de saber que a Inter sai muito na frente do placar. Eu gosto muito mais de pensar nessa vitória nos 90 minutos. Outro mercado que eu acho interessante é o over 1,5, pagando mais de 1,25, mesmo sabendo que a maioria dos gols podem vir da Inter. O último jogo do Lecce contra a Atalanta me acendeu um alerta de que sim, o Lecce pode marcar contra a Inter também, e esse over 1,5 me parece uma situação bem plausível. Às 17 horas na La Liga nós temos o Betis contra o Real Madrid. O Real Madrid ainda em perseguição ao Barcelona. Barcelona que vai pegar um confronto complicado contra o Valência, não pelo adversário, mas pelos desfalques. O Real que vem de derrota no primeiro jogo da semifinal da Copa do Rei para o Barcelona. Como visitante, o Real Madrid tem 9 vitórias em 12 partidas, tem 3 derrotas, e como mandante, o Betis tem 6 vitórias em 11 jogos, com 3 derrotas. Das últimas vezes que eles se enfrentaram, o Real Madrid levou a melhor em 3 e tivemos 2 empates. Nesse mesmo cenário, o Real Madrid venceu uma por 1-0 e uma por 3-2. Utilizando o PDF de apoio, eu consigo ver que o Real sai mais na frente. Os dois times falham um pouco em marcar e o Real Madrid fica um pouco mais de tempo sem sofrer gol, né? Um pouco mais de jogos sem sofrer gol. As duas defesas são muito parecidas e o ataque do Real é um pouco superior. Primeiro tempo muito parecido entre as duas equipes. Poucas derrotas, inclusive o Betis não perdeu nenhum primeiro tempo. Mais vitória do Betis, porém um pouquinho a mais só, e o número de gols marcados e sofridos são praticamente idênticos. No segundo tempo, eu tenho um pouco mais de superioridade do Real, um time que sofre menos, marca mais, vence mais e perde menos. Se você é trader, eu sempre indico cautela para trabalhar jogos do Real Madrid, porque quando a gente trabalha contra a pior equipe em campo, no caso, estando com o Real Madrid a nosso favor, a gente precisa geralmente de um Real Madrid agressivo, como ele foi principalmente no início do jogo contra o Barcelona na semifinal agora da Copa do Rei, no jogo de ida no Bernabéu. O Real Madrid foi agressivo, posse de bola, marcação pressão, marcação no campo ofensivo, recuperação de bola no campo ofensivo. É isso que eu preciso do Real Madrid para ter essa correção da odd do Betis de uma maneira tranquila, para trabalhar contra o Betis ou até mesmo a favor do Real. Agora, um Real Madrid mais recuado, marcando no campo defensivo, para roubar, para puxar contra-ataque pelo lado esquerdo com o Vini, aí a gente vai ter mais dificuldade para trabalhar essa correção de preço, tá? Então toma bastante cuidado por aqui. Se for o Real que jogou os primeiros minutos contra o Barcelona, ótimo. Se for diferente, muito cuidado. O Betis é muito
muito forte dentro de casa. Teve uma baixa do Betis, se eu não me engano, que foi o Fekir, com lesão. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Exatamente. Eu acho que ele rompeu algum ligamento, vai ficar de fora, se eu não me engano, até o final da temporada. E, cara, é um jogador muito, muito importante pro Betis, mas mesmo assim, o Betis continua sendo muito forte dentro de casa. Se você é Panther, eu não gosto dessa vitória seca do Real Madrid, também não gosto de pensar numa vitória do Real no primeiro tempo. O que eu te indicaria aqui, e eu indicaria isso com bastante receio, seria um empate anula do Real ou uma dupla chance do Real Madrid. Uma odd um pouco mais baixa, mas talvez um pouco mais segura, apesar de achar que o Betis pode complicar a vida do Real por aqui. Em relação ao mercado de gols, eu tenho que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, o Real Betis faz na quinta-feira, ou seja, segunda, terça, quarta e quinta. 4 dias depois, 3 dias de descanso praticamente, né? Um jogo de ida contra o Manchester United pelas oitavas de final da Europa League. E eu acredito sim que o Betis vai levar a sério essa competição. O Real Madrid só tem um retorno com o Liverpool uma semana depois. Então eu tenho o Real Madrid mais descansado, né? Podendo focar bastante nesse jogo. Com isso, como o Real Madrid veio de uma derrota para o Barcelona, e esse jogo contra o Barcelona só vai ser dia 19, e aí talvez o jogo do Real Madrid contra o Liverpool ali cause uma preocupação, mas não é para se preocupar com isso agora. Como o Real Madrid vem de uma derrota e sabe que o Barcelona está desfalcado, vencer esse jogo é muito importante. Então eu acho que o Real Madrid vai vir com um pouco mais de intensidade. Por isso eu gosto muito desse mercado aqui do over 1,5. Theo, a odd está baixa. Você pode pegar talvez ali a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo, você vai conseguir pegar uma odd melhor. Não te indico pensar talvez num jogo para 3,5, 4,5, né? Um jogo para muitos gols, porque não tem sido assim os jogos entre Real Madrid e Betis. 2-1, 0-0, 1-0, 0-0. Tivemos aqui um 3-2, mas não é tanto. Então você pode trabalhar com um cenário de over 1,5. Ah, Theo, mas eu quero trabalhar com um cenário under, porque o jogo é truncado. Um under 3,5 também tá com uma cotação muito interessante. Mas eu gosto muito mais do over, gostaria de ver aqui um over 1,5, pensando que o Betis pode sim complicar a vida do Real e também pensando que o Real Madrid tem mais tempo de descanso, pode aproveitar talvez uma desatenção do Betis, pode aproveitar esse segundo tempo do Betis que é um pouco pior e obviamente pode tentar buscar talvez um Barcelona, tendo um pouco de dificuldade contra o Valência e obviamente somar pontos enquanto o rival Barcelona está bastante desfalcado. Então, na minha opinião aqui, você pode trabalhar com esse empate anula ou com essa dupla chance do Real, mas eu me sinto mais confiante nesse over 1,5. Nos jogos para gols esse domingo, temos aqui na Alemanha o Rot-Weiss Essen em terceira divisão, terceira liga da Alemanha. Rot-Weiss Essen não é um time tão forte ofensivamente, mas tem uma defesa fraca, assim como o Beirut também tem uma defesa fraca, então eu gosto de pensar aqui numa situação pelo menos para over 1,5, também podendo ver aqui gols no primeiro tempo. E na primeira divisão da Alemanha, Bayer Leverkusen contra o Hertha Berlim. O Hertha Berlim vem numa fase complicada, porém já começou a respirar um pouco mais, 1 ponto de diferença só do Bochum, então é aquele tipo de rodada onde ele pode se distanciar ainda mais ou terminar na vice-lanterna, tá? Então é bem complicado a situação do Hertha. O Leverkusen não consegue engrenar, dentro de casa tem 4 vitórias em 11 jogos apenas, tem o confronto contra a equipe do Ferencváros no dia 9, na quinta-feira, né? Na minha opinião é muito favorito, né? Então poderia obviamente focar aqui nesse jogo contra o Hertha. Gosto de pensar nesse over 1,5, não descarto, ambas marcam sim, e gols no primeiro tempo também é interessante. Os jogos extras desse domingo, obviamente, são vários. Nós temos jogo pra caramba nesse domingo, não vou conseguir falar sobre todos ali em cima, dar tanto destaque assim, então eu filtrei algumas coisas que são mais interessantes, mas vou deixar aqui algumas opções para vocês que estão com tempo, tá? Troyes contra o Mônaco muito forte fora de casa, com 8 vitórias em 12 jogos. O Troyes, difícil falar, né? Troyes tem 4 vitórias em 25 partidas, dentro de casa apenas uma vitória, pode ser um jogo aqui para a vitória do Mônaco ou para a pior equipe em campo. Na Bélgica, o Sint-Truiden contra o Genk, não sei se fala Sint-Truiden, mas o Genk eu sei que é assim. O Genk tem 9 vitórias em 13 jogos fora de casa. O Truiden não faz uma campanha muito boa dentro de casa, também pode ser um jogo para um back ao líder ou para a pior equipe em campo. Na Holanda, às 10h30, nós temos o PSV fora de casa, não é uma campanha tão boa do PSV fora de casa assim, e o adversário tem uma campanha boa em casa, então muito cuidado, por isso que eu não levei ele lá para cima. Na Croácia, nós temos Hajduk Split contra o Lokomotiv Zagreb. O Hajduk Split é o segundo colocado, tem uma boa campanha em casa. O Lokomotiv Zagreb tem uma péssima campanha fora, tá? Para você que não acompanha o Campeonato Croata, Hajduk Split é um excelente time. Na Inglaterra, o Nottingham Forest também está fazendo uma boa campanha em casa, vai pegar o Everton com uma péssima campanha, pode ser um jogo bom aqui, talvez para um pior equipe em campo no Everton. Aqui na Grécia, o primeiro de 3 jogos que eu quero falar com vocês que são importantes. Olympiacos pega o Levadiakos, Olympiacos disputando o título, pode ser um jogo para vitória do Olympiacos.
Às 14h30, o AEK, também na Grécia, pega o OFF. Também um jogo onde o AEK disputa a liderança, pode ser um jogo para back ao AEK. E por último, e não menos importante, o PAOK, também na Grécia, no I-25, pega o Ionik, também é um péssimo visitante o Ionik. Um bom mandante o PAOK também pode ser um jogo para back. Muito provável que os 3 favoritos vençam, tá? Disputando o título. Aqui às 11 horas, voltando, nós temos Sampdoria e Salernitana, 2 times tiricentos, aquele jogo bem cachorrento. Se você quiser trabalhar correção de preço, boa sorte. Na Bulgária, às 11h45, o Ludogorets com uma cotação muito esmagada, aqui você pode olhar talvez vitória no primeiro tempo, o handicap, mas está muito baixa. Na Bélgica, o Antwerpia pega o Mechelen. O Mechelen tem uma péssima campanha como visitante, o Antwerpia tem uma excelente campanha como mandante. Pode ser um jogo para back Antwerpia ou para um lay ao Mechelen. Ao meio-dia 45, o Ajax enfrenta o NEC e eu só não trouxe o Ajax lá para cima para o back favorito, porque o NEC é uma equipe que sofre pouquíssimos gols. São 10 gols sofridos em 11 partidas e eu acho que o Ajax vai ter posse, vai ter superioridade, você pode buscar esse back sim, só toma um pouco de cuidado. Na República Tcheca, 1h da tarde, o Slavia Praha, que é o líder da competição, pega um time lá de baixo, também pode ser um jogo para um back. Na Turquia nós temos o Beşiktaş 1h contra o Ankaraguçu. Eu sinceramente tenho evitado um pouco o campeonato turco, esperando, né, eles engrenarem novamente depois de tudo que aconteceu por lá. 1h30 nós temos o Zagreb na Croácia contra o Osijek. O Zagreb é o líder da competição, está na frente do Hajduk Split, vai pegar um time terceiro colocado, porém como visitante é bem fraco. O que mais? Alemanha, Wolfsburg e Frankfurt, excelente jogo para correção de preço, tá? Só toma um pouco de cuidado, porque o Frankfurt tem partida da volta contra o Napoli no dia 15, então pode ser que dê uma desconcentrada, pode ser que poupe alguns jogadores, e o Wolfsburg não vai tão bem das pernas assim, pode ser um jogo bom para correção de preço. Na Bélgica, União Saint-Gilloise contra o Eupen, aqui é um jogo para back favorito no Saint-Gilloise. O Eupen tem uma péssima campanha fora de casa, e o Saint-Gilloise tem uma campanha muito boa. O Saint-Gilloise, se eu não me engano, é o atual campeão da Bélgica. No Campeonato Carioca, Resende e Botafogo. Botafogo passou um aperto danado para empatar com o Sergipe, se classificar na Copa do Brasil, vai estar pressionado, vai jogar contra um Resende que está aqui na penúltima colocação, precisa vencer porque o Volta Redonda já entrou na zona de classificação dos playoffs, então pode ser um jogo, pode ser, para ficar de olho nesse back Botafogo, muito cuidado. Também às 16 horas o Palmeiras contra o Guarani, Palmeiras motivado, o Rony foi convocado, o Veiga foi convocado, provavelmente o time vai vir bastante focado aqui. O Guarani não vem bem das pernas, é o último colocado no seu grupo, tem apenas 2 vitórias em casa. Na Romênia nós temos o Tarad, que acabou de jogar contra o Cluj, perdeu, mesmo o Cluj com 1 a menos, enfrentando aquele antigo Steaua Bucareste, pode ser um jogo para um lay para a equipe em campo ao Tarad. Na França, Rennes e Marselha, Marselha é segundo colocado, vai pegar um bom time do Rennes. Cuidado, tá? Pode ser um jogo bom para gols, mas também pode ser um jogo bom para correção de preço. Na Itália, às 16h45, Roma e Juventus, grande clássico aqui. Eu não trouxe esse jogo lá para cima, porque as duas equipes têm confrontos da Europa League. A Roma pega o Real Sociedad e a Juventus vai pegar o Freiburg. Confrontos dificílimos para as duas equipes, por isso que eu não levei para lá, porque pode ser aqui que alguma equipe se poupe, alguma equipe esteja mais desconcentrada. 17h30, Rio Ave contra Braga, Braga dentro de casa 1h33, pode ser um jogo para Beck Braga. Eu evitei porque o Braga vem de 2 derrotas seguidas, uma inclusive para o Guimarães fora de casa por 2-1 no derby domingo, que eu comentei com vocês que seria um jogo muito difícil para o Braga. Tá? Ainda assim, o Braga é um excelente time dentro de casa, tem totais condições de vencer o Rio Ave. E por último, o clássico entre Flamengo e Vasco. Isso aqui, cara, é uma rivalidade muito grande. Então, muito cuidado. Para mim é um jogo para cartões, muitos cartões amarelos, provavelmente cartões vermelhos. Acho que a gente pode ter aqui um ambas marcam. Acho. O Flamengo não tá bem defensivamente, o Vasco tá muito encaixado ali. Aliás, tá encaixando, né? Mas vem com uma fome muito grande, enquanto o Flamengo e o Vasco costuma jogar com muita vontade. O Flamengo vem de uma hegemonia aqui nos últimos jogos, mas para mim é um jogo muito truncado. Que é uma aposta tranquila aqui, é trabalhar a favor de cartões, tá? O over 1,5, deixa eu dar uma olhada como é que tá. 1,33 também gosto. Então, over 1,5 e mercado de cartões aqui, eu acho que você pode ir sem medo, que porradaria nesse jogo é bem provável que aconteça. Então é isso, meus amigos. Não esquece dos sorteios dos moletons, camisetas, bonés, uma banca de R$1.000. Primeiro link da descrição. Caso você não tenha conta na Betfair, você vai entrar naquela página, clicar naquele link, criar uma conta e depois preencher o formulário. Sorteios são todos os meses durante um ano, na página está te explicando tudo. Rola lá para baixo lá que você vai ver. Se você já tem conta na Betfair, pô, Theo, quero participar de algum sorteio. Aqui nos comentários fixados eu vou te explicar como é que você faz para concorrer a R$30 de banca todos os dias. Só você olhar ali nos comentários, você vai ter que colocar aqui embaixo o seu usuário da Betfair e nada mais. Muito obrigado pela companhia de sempre nesse domingo. Fica com Deus, espero que seja um dia excelente para você, obviamente, e a gente se vê na segunda-feira.